Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo essa aula, mas eu sei que você está assistindo, né? E eu espero que vocês estejam estudando em casa, nesse período de quarentena, né? Estamos distantes aí um do outro, né? Saudade da escola, do movimento, mas estamos aí. Vamos começar uma sequência de aulas, videoaulas, dos nossos assuntos aí que a gente estava vendo quando começou aí a quarentena. Então a gente vai continuar a partir do ponto em que paramos, certo? A aula de hoje é sobre espelhos esféricos, né? Especificamente sobre o estudo analítico dos espelhos gaussianos, né? Os espelhos esféricos nós temos estudado aí desde algumas aulas anteriores, né, que são aqueles espelhos que têm uma característica, né, esférica mesmo, ali, que vem de uma esfera, né, ele compõe parte de uma esfera. Tem aqui uma concha que ela vai representar aqui desse lado, né, um tipo de espelho, por exemplo, e esse lado um outro tipo de espelho. Esse lado aqui de dentro, né, um outro tipo de espelho, que vai aqui, por exemplo, classificar os dois tipos de espelhos esféricos que tem. O lado de dentro aqui, ó, o lado de dentro, né, representa um espelho côncavo, né, e o lado de fora representa um espelho convexo. E retomando o tema da aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os espelhos, gaussianos. Qual é a característica do espelho gaussiano? O espelho gaussiano é um espelho em que, tem duas condições aí que vai definir o espelho como gaussiano. Primeiro, o ângulo de abertura desse espelho não pode ser muito grande, tem que ser um ângulo menor que 10. Outra coisa, os raios incidentes aí, né, sobre o espelho devem ser raios paralelos. Eu considerado um espelho gaussiano, né, eu tenho que ter essas duas condições aqui, né? O ângulo do espelho menor que 10 e os raios que vão incidir sobre o espelho, né, para me analisar ele como um espelho gaussiano e valer as regras, né, de Gauss, tem que ser os raios incidentes paralelos, ou seja, ele não pode ser raios com muita abertura, tem que ser raios, no caso, que não tenha ângulo entre si, o ângulo entre eles deve ser zero, que aí é a característica de raios paralelos. Okay? A característica que podemos observar nos espelhos esféricos, relembrando vocês aí o que a gente já viu em sala, é que como ele deriva de uma esfera, né, essa parte aqui vai ser aí o nosso espelho, ele é parte de uma esfera, certo? Então, no caso, uma esfera vai ter aqui o seu raio, né, que é do centro, né, até a extremidade aqui da circunferência, o raio de curvatura, que a gente chama de raio de curvatura. Outra característica que nós observamos também, o foco, que é o foco do espelho, né, que é o F aqui, representado por esse ponto, que é um ponto em que é a metade do raio, né, ou seja, daqui do centro de curvatura até esse outro ponto aqui, que é o espelho, é o raio. Então, no caso, o foco ele está no centro, está no meio aí. Ok? O centro de curvatura, que é justamente esse ponto aqui, que seria o centro aí da circunferência, ele é considerado o centro de curvatura para o espelho. E outra coisa que nós observamos aqui, o ângulo, né? O ângulo de abertura. Então aqui, essa abertura que faz aqui entre uma extremidade e outra do espelho é o ângulo de abertura do espelho. O vértice do espelho é esse pontinho aqui, né, nessa linha aqui que nós chamamos de eixo principal. Eixo principal. Certo? Então essa linha aqui é o eixo principal. Então quando o eixo principal aqui se encontra aqui com o espelho, esse ponto aqui é o que a gente chama de vértice. Tá? É o vértice do espelho. Agora nós vamos fazer uma análise quando tem um espelho esférico, um espelho aí, seja ele côncavo, seja ele convexo. Existem umas notações que nós usamos quando eu quero referenciar um objeto
ou a imagem que vai gerar desse objeto, certo? E aí a notação que é utilizada é P' para a imagem, então a posição que a imagem está ocupando em relação ao espelho, a distância em relação ao espelho vai ser chamado de P', né? E o P, sem essa linha em cima, vai ser chamada aí a distância, vai ser considerada a distância entre o objeto e o espelho, certo? Então, analisando de acordo com né, se o espelho obedece às condições de Gauss, né, nós vamos ter então que se o P', que é a posição, né, for uma posição positiva, né, significa que a imagem é real. O que significa isso? Que a imagem está sendo produzida fora do espelho. É como se fosse ali um holograma, né, uma imagem produzida fora do espelho, né? Quando a imagem ela vai ter um valor negativo, significa que a imagem ela é uma imagem virtual. O que é isso? É uma imagem que é produzida atrás do espelho, ou seja, o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado. Ok? O objeto, né, quando ele for positivo, mesma coisa, ele vai ser considerado um objeto real. Okay? Então, o valor de P positivo, objeto real. Ok, outra consideração também que nós podemos fazer é quanto ao valor do foco, né? O valor do foco, se ele for positivo, né, analisando aí, a gente vai ter então que esse espelho é um espelho côncavo. Então veja bem, sempre que o espelho for côncavo, o foco tem um valor positivo. Sempre que o espelho for convexo, o foco vai ter então o seu valor negativo. Tá? Então aqui, quando tiver alguma questão, tiver algum problema que te falar que o espelho é um espelho convexo, né? Então sempre o foco ali na hora de colocar nas fórmulas deve ter o sinal negativo. Fique atento a essa dica aí, viu? Outra coisa que vamos ver ainda na aula de hoje é a equação de Gauss. A equação de Gauss, né, é uma equação aí que sempre nós podemos usar, né, se nós temos ali um espelho que obedece ali à condição de Gauss. Então, nós podemos usar o que essa equação ela me proporciona aí, nos ajuda aí. Essa equação de Gauss é baseada aí, né, nas posições das imagens e dos objetos, né, em relação ao espelho. Aqui essa fórmula ela relaciona, né, o foco do espelho. Então eu tenho o foco, né, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. Então essa relação aqui, né, ela nos permite calcular, por exemplo, a posição que vai ser gerada ali a imagem, né, se eu tiver a posição do objeto e o foco do espelho, né? Só que também, entre outras, eu posso qualquer uma dessas três variáveis aqui, né, pode estar faltando no problema, né? Não precisa necessariamente seja o foco, né? Pode ter um problema, por exemplo, que deu a posição da imagem, deu o foco e pode ali estar faltando a posição do objeto. Ou também pode ser que deu a posição do objeto e da imagem e está faltando o foco, certo? Então, assim, de todas as maneiras, essa fórmula aqui é utilizada para relacionar essas três coisas aqui, né? Esses três valores, esses três dados, né? Essas três variáveis. Foco, posição do objeto e posição da imagem. Outra coisa que nós vamos ver ainda na aula de hoje é o aumento linear. Para finalizar aí na página 5 de vocês aí, vocês vão ver. Né? Aumento linear. Esse aumento linear é como que se fosse uma porcentagem comparando, né, o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Por exemplo, se o aumento, que é o valor da letra A aqui vai estar representando esse aumento. Né? Se o aumento for 1, representa 100%. Se for 2, significa que a imagem tem o dobro, ou seja, 200% o tamanho do objeto.
né, esse valor ele é obtido a partir do tamanho, né, do tamanho I e O. O que significa esse I e esse O aqui? Né, o I vai representar aí para mim a imagem, né, ou seja, o tamanho da imagem, e o O vai representar aí o tamanho do objeto. Né? Agora eu não estou falando mais da posição da imagem ou posição do objeto. Agora aqui eu estou referindo ao tamanho. Né? Então, se a imagem tem ali um certo tamanho, né, e o objeto, né, tem um outro tamanho, você vai fazer aqui essa divisão, né, desses dois valores e vai te dar o aumento linear, ou seja, qual a proporção que existe entre a imagem e o objeto. Esse aumento linear também pode ser obtido a partir das posições. Olha que interessante isso daqui. Porque eu posso calcular qual vai ser o aumento da imagem, né, a partir apenas das posições. Não preciso nem de saber do foco do espelho, não preciso de saber, né, nem o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Você vê que interessante isso daí. Se você tiver a posição da imagem, a posição do objeto, né, aqui, objeto e da imagem, o negativo, ó, menos a posição da imagem, dividido pela posição do objeto, já te dá o aumento linear. E esse aumento linear, ele permite você caracterizar também a imagem que vai gerar. Interessante isso daí. Olha aqui. Se o aumento linear, pega a canetão azul, né? Se o aumento linear for maior que zero, significa que a imagem vai ser direita, né, em relação ao objeto. Suponhamos que eu tenho um objeto, né, na vertical para cima. A minha imagem também vai ser na vertical para cima. Se eu tiver um aumento linear negativo, ou seja, menor que zero, né, então a minha imagem vai ser invertida. Né? Então presta bem atenção nesses detalhes aí, porque às vezes o valor do A vai estar na questão. Ele vai falar que a imagem é invertida. Então, se você for colocar na fórmula, você deve entender que se a imagem é invertida, às vezes você coloca isso daqui para que se a imagem é invertida, às vezes é uma pegadinha, né? Porque você tem que entender que o valor do A deve ser negativo nessa situação aí. Beleza, pessoal? Fica aí uma mensagem para vocês aí, ó. Física é top, né? Na nossa próxima aula eu vou estar resolvendo alguns exercícios, tá? Mas eu deixo para vocês aí os exercícios propostos, tá? Os exercícios propostos da página 8, né? E página 9. Começa na página 8 e vai até a página 9, né? Porque os exercícios de sala nós já fizemos em sala de aula. Nós já fizemos antes, né? Não sei se vocês lembram, mas pode dar uma olhadinha aí que a gente já fez eles. Então, exercícios propostos aí da página 8 e 9, né? Aí da apostilinha de vocês. Beleza? Então até a próxima aula eu vou estar resolvendo alguns exercícios e aguardo vocês. Beleza?